Mudando o sentimento do eu. Palestra de Neville Goddard. Realizada em 1953. Para o benefício daqueles que não estavam presentes no último domingo, deixe-me dar a vocês um rápido resumo do pensamento expresso aqui. Afirmamos que o mundo era uma manifestação da consciência, que o ambiente, as circunstâncias e as condições de vida do indivíduo eram apenas a representação externa do estado particular de consciência em que esse indivíduo habita. Portanto, o indivíduo vê o que quer que seja em virtude do estado de consciência a partir do qual ele vê o mundo. Qualquer tentativa de mudar o mundo exterior antes de mudar a estrutura interna de sua mente é trabalhar em vão. Tudo acontece por ordem. Aqueles que nos ajudam ou nos atrapalham, quer saibam ou não, são os servos daquela lei, que constantemente molda as circunstâncias externas em harmonia com nossa natureza interna. Pedimos a vocês no último domingo para distinguir entre a identidade individual e o estado que eles ocupam. A identidade individual é o Filho de Deus. É que eu falo de você ou para você, ou falo de mim mesmo, quero dizer realmente nossa imaginação. Isso é permanente. Ele se funde com o estado e acredita ser o estado com o qual ele é fundido, mas a cada momento do tempo ele é livre para escolher o estado com o qual ele será identificado. E isso nos leva ao assunto de hoje, mudando o sentimento do eu, e espero não ter a mesma reação que está registrada no 6º capítulo do Evangelho de João. Pois nos é dito que quando isso foi dado ao mundo, todos o deixaram, deixando apenas um punhado para trás. Pois quando ele lhes disse que não havia ninguém para mudar, exceto eu, eles disseram que este é um ensinamento duro. É uma coisa dura. Quem pode ouvir? Pois ele disse: ninguém vem a mim, a menos que eu o chame. E então está registrado quando ele repetiu isso 3 vezes que eles o deixaram, para nunca mais andar com ele. E ele se virou para os poucos que permaneceram e perguntou a eles: você também iria? E eles responderam e disseram: a quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Em outras palavras, é muito mais fácil quando posso culpar outro pelo meu infortúnio, mas agora que me disseram que nenhum homem vem a mim a menos que eu o chame, que eu sou o único arquiteto de minhas fortunas e infortúnios, é um ditado difícil, e assim está registrado. É um ditado difícil. Quem pode ouvi-lo? Quem pode compreendê-lo? E quem acreditará nele? E então ele disse: e agora eu me santifico para que eles também sejam santificados pela verdade, porque se esta é a verdade, então não há ninguém para mudar, ninguém para tornar inteiro, ninguém para purificar, a não ser o eu. E então começamos com o eu. A maioria de nós é totalmente inconsciente do eu que realmente prezamos. Nunca demos uma boa olhada no eu, então não conhecemos esse eu, pois o eu não tem rosto, forma nem figura, mas ele se molda em estrutura por tudo que consente, tudo que acredita, e poucos de nós sabemos realmente no que acreditamos. Não temos ideia das inúmeras superstições e preconceitos que moldam esse eu interior e se informam em uma forma que é então projetada como o ambiente de um homem, como as condições de vida. Então, leia com atenção quando for para casa. Ninguém vem a mim, a menos que eu o chame. Você não me escolheu, eu escolhi você. Nenhum homem pode tirar minha vida, eu mesmo a entrego. Não há poder para tirar de mim nada que faça parte do arranjo interno da minha mente. Tudo que você me deu eu guardei e nada está perdido, exceto o filho da perdição ou a crença em Deus, e porque nada pode ser perdido, exceto a crença na perda, não assumirei agora a perda de nada que você me deu que seja bom. E assim eu me santifico para que eles sejam santificados pela verdade. E agora, como vamos mudar o eu? Primeiro de tudo, precisamos descobrir o eu e fazemos isso por uma observação acrítica do eu. Isso revelará um eu que o chocará. Você ficará completamente, eu não diria com medo, mas envergonhado de admitir que já conheceu uma criatura tão humilde. E se fosse o próprio Deus que se aproximasse dessa forma desprezível, você o teria negado 1000 vezes antes que um único galo cantasse. Você não conseguia acreditar que esse é o eu que você carregou e protegeu e desculpou e justificou. Então você começa a mudar esse eu depois, por uma observação acrítica, você faz a descoberta desse eu.
Pois a aceitação do eu é a essência do problema moral do mundo. É o epítome de uma verdadeira visão da vida, pois é a única causa de tudo o que você observa. Sua descrição do mundo é uma confissão do eu que você não conhece. Você descreve outro, você descreve a sociedade, você descreve qualquer coisa, e sua descrição da coisa que você observa revela a alguém que conhece essa lei o ser que você realmente é. Então você deve primeiro aceitar esse eu. Quando esse eu é aceito, então você pode começar a mudar. É muito mais fácil tomar as virtudes do Evangelho e aplicá-las como a palavra da vida, amar o inimigo, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e alimentar os famintos. Mas quando o homem descobre o ser a ser alimentado, o ser a ser vestido, o ser a ser abrigado, o maior inimigo de todos é esse eu, então ele fica envergonhado, completamente envergonhado de que esse seja o ser, pois era mais fácil compartilhar com outro algo que eu possuo, pegar um casaco extra e dar a outro. Mas quando eu sei a verdade, não é isso. Eu começo com o eu, tendo descoberto, e começo com a mudança desse eu. Agora, deixe-me contar uma história. Alguns anos atrás, nesta cidade, eu estava dando uma série de palestras perto daquele lago, nem consigo lembrar o nome do lago, mas era algum Parque El Manor, o lugar onde eu falei, e naquela plateia havia um cavalheiro que pediu uma audiência antes da reunião. E atravessamos a rua para o pequeno parque ali, e ele me disse que tinha um problema insolúvel. Eu disse: não existe problema insolúvel. Mas, ele disse, você não conhece meu problema. Não é um estado de saúde, eu lhe asseguro, é óleo para a pele que eu uso. Eu disse: o que há de errado com ela, parece adorável para mim. Ele disse: olhe para o pigmento da minha pele. Eu, pelo acidente do nascimento, agora sou discriminado. As oportunidades de progresso neste mundo me são negadas apenas por causa do acidente do nascimento, que eu nasci um homem de cor. Oportunidades de progresso em todas as áreas, bairros onde eu gostaria de viver e criar uma família, mas não poderia me mudar, onde eu gostaria de abrir um negócio, mas não poderia me mudar para aquela área. Então contei a ele minha experiência pessoal, que eu vim para este país. Bem, eu não tinha esse problema, mas eu era um estrangeiro no meio de todos os americanos. Eu não achei difícil. Ainda, como ele me lembrou, mas isso não é problema meu, Neville. Outros vieram aqui falando com sotaque, mas eles não têm a minha pele, e eu nasci americano. Então contei a ele uma experiência minha na cidade de Nova York. Se eu fosse chamado para nomear um homem que eu consideraria meu professor, eu nomearia Abdullah. Estudei com aquele cavalheiro por 5 anos. Ele tinha a mesma cor de pele, o mesmo pigmento que este cavalheiro. Ele nunca permitiria que alguém se referisse a ele como um homem de cor. Ele tinha muito orgulho de ser negro e não queria nenhuma modificação do que Deus o havia feito. Ele se virou para mim e disse: você já viu uma imagem da esfinge? Eu disse: sim. Ele disse: ela incorpora os 4 quadrantes fixos do universo. Você tem o leão, a águia, o touro e o homem. E aqui está o homem que é a cabeça. A coroa daquela criatura chamada esfinge, que ainda desafia o conhecimento do homem para decifrá-la, era coroada com uma cabeça humana. E olhe atentamente para a cabeça, Neville, e você verá que quem modelou aquela cabeça deve ter sido um negro. Quem modelou tinha o rosto de um negro e se isso ainda desafia a capacidade do homem de decifrá-lo, estou muito orgulhoso de ser um negro. Eu vi cientistas, médicos, advogados, banqueiros, de todas as esferas da vida, buscarem uma audiência com o velho Abdullah, e todos que vieram se sentiram honrados em serem admitidos em sua casa e receber uma entrevista. Se ele fosse convidado para sair, e ele sempre era o convidado de honra. Ele disse: Neville, você deve começar primeiro com o eu. Encontre o eu, não tenha vergonha nunca do ser que você é. Descubra-o e comece a mudar esse eu. Bem, eu disse a esse cavalheiro exatamente o que Abdullah me ensinou, que não havia causa fora do arranjo de sua própria mente. Se ele foi discriminado, não foi por causa do pigmento de sua pele,
embora ele tenha me mostrado sinais tão grandes quanto todos os outdoors negando-lhe acesso a uma determinada área. O sinal está lá apenas porque nas mentes de alguns homens tais padrões são formados e eles atraem para si o que agora condenariam, que não há poder fora da mente do homem para fazer qualquer coisa ao homem. E ele, pelo arranjo de sua própria mente, por consentir com essas restrições em seu berço e ser condicionado lentamente através de sua juventude, despertando para a idade adulta acreditando que ele próprio seria atacado. Mas ninguém vem a mim, a menos que eu o chame. Então alguém vem para condenar ou elogiar. Eles não poderiam vir a menos que eu os chamasse. Não um homem chamado Neville, mas aquele ser secreto que não se chama Neville. O ser secreto que é a soma total de todas as minhas crenças, todas as coisas com as quais eu concordo, que formam um padrão de estrutura, aquele ser secreto atrai para si coisas em harmonia consigo mesmo. Bem, aquele homem foi embora e lutou consigo mesmo. Ele não conseguia acreditar em tudo que eu lhe disse, não naquela noite, mas na manhã do último domingo no saguão, ele se apresentou e renovamos a amizade. Ele me levou para a porta ao lado para me mostrar o fruto desse ensinamento. Ele disse, Neville, levei quase 3 anos para realmente superar aquela ideia fixa de que eu, por acidente de nascimento, seria um cidadão secundário, mas superei. Agora aqui está meu escritório na Wilshire Boulevard. Eu escolhi este não porque era o único oferecido, 4 lugares igualmente maravilhosos me foram oferecidos. Eu aceitei este porque tinha melhores instalações telefônicas, mas os outros eram igualmente bons. Agora aqui está meu escritório. Agora você não poderia julgar minha renda deste escritório, por mais adorável que seja. Tudo é bom nele, mas Neville, este ano eu vou ganhar $250 mil. Bem, na América isso ainda é uma soma fabulosa de dinheiro. Seria impressionante em qualquer outra parte do mundo, mas mesmo na fabulosa América um homem que lucra $250 mil está realmente no mais alto dos escalões. E esse era o homem que alguns anos atrás me disse que o vasto mundo inteiro estava contra ele por causa do acidente de nascimento. Ele sabe agora que é o que é em virtude do estado de consciência com o qual está identificado, e a escolha é dele de voltar às restrições de sua infância quando acreditava na história ou continuar na liberdade que encontrou. Então você e eu podemos ser qualquer coisa neste mundo que desejamos ser se definirmos claramente nosso objetivo na vida e constantemente ocuparmos esse objetivo. Deve ser habitual. O conceito que temos de nós mesmos que é nobre não deve ser colocado apenas por um momento e tirado quando deixamos esta igreja. Nós nos sentimos livres aqui, sentimos que temos algo em comum, é por isso que estamos aqui, mas vamos usar o conceito nobre que agora temos de nós mesmos quando passarmos pela porta e entrarmos naquele ônibus, ou vamos retornar às restrições que eram nossas antes de vir aqui? A escolha é nossa e a lição mais difícil de aprender é que não há ninguém neste mundo que possa ser atraído para o seu mundo a menos que você, e somente você, o chame. Então não faça o que eles fizeram há milhares de anos, pois esse é o começo da secessão da grande verdade. Então nos é dito que eles se afastaram dela, para nunca mais andar com ela, e os poucos que permaneceram também não gostaram, mas para onde eles iriam se está é a palavra da verdade eterna. Não que seja verdade para este dia e era, mas se está é a lei do ser, e em todas as dimensões do meu ser ela se mantém, se isto é eternamente verdade, então deixe-me aprender a lição agora, embora eu lute comigo mesmo como ele fez por 3 anos. Então, a mudança do sentimento do eu é uma coisa seletiva porque estados não numerados são estados infinitos, mas o eu não é o estado. O eu acredita ser o estado quando entra e se funde com ele. Então, ele foi presenteado com um estado e, sem a faculdade de discriminação em sua juventude, ele se fundiu com o estado e acreditou que essas restrições eram verdadeiras, e levou 3 anos para desembaraçar o eu dessas ideias fixas com as quais ele viveu por tantos anos. Agora você pode levar apenas um momento ou você também pode levar seus 3 anos. Não posso lhe dizer quanto tempo vai levar, mas vou lhe dizer uma coisa, pode ser medido pelo sentimento de naturalidade. Você pode usar um sentimento até que ele seja natural. No momento em que o sentimento se tornar natural, ele começará a dar frutos em seu mundo. Então eu contei essa história em uma pequena reunião aqui na cidade, e não muitos fizeram perguntas sobre isso, mas 3 pessoas perguntaram.
Mas ele deve ter tido dinheiro antes. Ele deve ter conhecido as pessoas certas. Ele deve ter tido alguma substância para começar, porque como você pode sair para emprestar 100 milhões de dólares e chamar isso de um fato real de ser que você tem isso para emprestar e me dizer que você não tinha alguém que tinha ou você mesmo, não tinha? Eu não perguntei ao cavalheiro sobre os fatos individuais do caso. Eu fui até o escritório, eu vi. Eu não olhei para seus livros, ele ofereceu essa informação e me deu o valor de $250 mil líquido para o ano. Eu não verifiquei ou de forma alguma verifiquei a declaração, eu acredito nela implicitamente. Mas eu não vou concordar com aqueles que acreditam que a menos que você tenha certas coisas para começar, você não pode aplicar esta lei. Você pode começar agora do zero e escolher o ser que você quer ser. Você não vai mudar o pigmento da sua pele, mas você vai descobrir que seu sotaque ou o pigmento da pele ou sua suposta origem racial não serão um obstáculo. Pois se um homem é alguma vez impedido, só pode ser o estado de consciência em que ele habita que o impede. O homem é liberto ou constrangido em razão do estado de espírito em que persiste. Se você persistir nisso, bem, então eu direi, persista nisso, mas eu o aviso que ninguém se importa e isso é um golpe terrível quando um homem descobre que ninguém além dele realmente se importa. Então nos encontramos chorando conosco mesmos na esperança de fazer outros chorarem conosco. E que choque terrível quando chega o dia em que descobrimos que ninguém realmente se importou. Eles nos darão um pequeno ouvido atento por um momento, assim como eles estavam passando, mas eles realmente não se importaram. Quando fazemos essa descoberta, nós nos sacudimos para fora dela e corajosamente nos apropriamos do presente que nosso Pai nos deu antes que o mundo existisse. Então, deixe-me mostrar a você o presente. Você leu sua oração do Senhor possivelmente diariamente, mas você a leu como uma oração de uma tradução feita de uma tradução, que não revela o sentido do evangelista. A tradução real, você encontrará na obra de Farrar Fenton, onde no original está escrito no modo imperativo passivo, que é como uma ordem permanente, algo a ser feito de forma absoluta e contínua. Para que você possa olhar agora para o seu universo como uma vasta maquinaria interligada onde todas as coisas acontecem. Não há nada a se tornar, todas as coisas estão acontecendo, então está escrito desta maneira. Tua vontade deve estar sendo feita. Teu reino deve estar sendo restaurado. É a única maneira de você expressar isso se você expressasse o modo passivo imperativo. Mas do latim do qual nossa tradução foi feita não há primeiro auristo do modo passivo imperativo. Então nós o temos do jeito que o temos, mas ele não revela a intenção dos mistérios. Se você vir todas as coisas como são agora, você não se torna, você simplesmente seleciona o estado que você ocuparia. Ocupando-o, você parece se tornar isso, mas já é um fato. Cada aspecto desse estado em seus mínimos detalhes, está elaborado e ocorrendo. Você, ao ocupar o estado, parece passar pela ação de desdobrar esse estado, mas o estado está completamente concluído e ocorrendo. Então agora você pode escolher o ser que deseja ser e, ao escolher um ser diferente daquele que você está expressando agora, você inicia a mudança do sentimento de eu. Agora, como saberei que mudei o sentimento de eu? Começando primeiro com uma observação acrítica das minhas reações à vida e então notando minhas reações quando penso que estou identificado com minha escolha. Se eu assumir que sou o homem que quero ser, deixe-me observar minhas reações. Se elas são como eram, não me identifiquei com minha escolha, pois minhas reações são automáticas, e, portanto, se eu for mudado, mudarei automaticamente minhas reações à vida. Portanto, a mudança do sentimento de eu resulta em uma mudança de reação, cuja mudança de reação é uma mudança de ambiente e comportamento. Mas deixe-me avisá-lo agora. Uma pequena alteração de humor não é uma transformação, não é uma mudança real de consciência. Porque, conforme eu mudo meu humor no momento, ele pode ser rápido e rapidamente, eu diria, substituído por outro humor na direção inversa. Quando digo que fui mudado, assim como aquele cavalheiro mudou seu humor básico, seu estado de consciência, significa que tendo assumido que sou o que o momento negou, o que minha razão negou, que permaneço naquele estado tempo suficiente para tornar esse estado estável. Para que todas as minhas energias fluam daquele estado. Não estou mais pensando naquele estado.
Estou pensando daquele estado. Então, onde quer que um estado cresça tão estável a ponto de definitivamente expulsar todos os seus rivais, então esse estado central e habitual de consciência do qual eu acho que define meu caráter e é realmente uma verdadeira transformação ou mudança de consciência. Sempre que eu alcanço esse estado de estabilidade, observe meu mundo se moldar então em harmonia com essa mudança interna. E os homens virão ao meu mundo, as pessoas virão para ajudar e eles pensarão que estão iniciando o desejo de ajudar. Eles estão fazendo apenas a sua parte. Eles devem fazer o que fazem porque eu fiz o que fiz. Tendo me mudado de um estado para o outro. Eu alterei meu relacionamento em relação ao mundo ao redor, e esse relacionamento alterado obriga a uma mudança de comportamento em relação ao meu mundo. Então eles têm que agir de forma diferente em relação a mim. Então, ao mudar o eu, você começa com o desejo, que iremos desdobrar e elaborar amanhã à noite. Pois ele começa com o desejo. O desejo é a mola da ação, pois você deve querer ser diferente do que você é. Nós falhamos porque não nos apaixonamos o suficiente por uma ideia. Nós não somos, eu diria, movidos o suficiente para querer ser diferente do que somos. Se eu pudesse fazer você se apaixonar completamente por algum estado a ponto de assombrar a mente, eu quase poderia profetizar que você iria, em um futuro não distante, externalizar esse estado dentro do seu mundo. E a razão pela qual falhamos, não temos fome o suficiente para mudar. Pois ou não conhecemos a lei ou não temos o desejo ou a fome de realmente trazer a mudança. Pois a mudança do sentimento do eu resulta na mudança da reação, a qual mudança de reação resulta em uma mudança do mundo. Se você gosta do seu mundo e é complacente sobre ele, você não começou na estrada dos mistérios, pois a primeira bem-aventurança apela para alguém que não é complacente. Bem-aventurados os pobres em espírito. Você deve ser pobre em espírito, não complacente, não satisfeito. O homem que pensa que por causa do nascimento, a religião que ele herdou ao nascer, é boa o suficiente para mim, que ele não está insatisfeito, ele não está, eu diria movido que o ser é complacente, portanto, ele não é pobre em espírito, ele é muito rico em espírito. Deles não é o reino de Deus. Pois se eu pudesse incitá-lo, deixá-lo insatisfeito consigo mesmo, então você reconheceria esse eu e se empenharia em mudá-lo. Pois o único campo de atividade para o homem é dentro de si mesmo e sobre si mesmo. Você não trabalha no outro. No dia em que você muda a si mesmo, naquele dia você muda seu mundo. Agora vejo que meu tempo está chegando ao fim rapidamente. E então, no minuto restante que me resta aqui, não vou insistir com vocês, porque se vocês vierem à reunião amanhã à noite sem muita fome, não se beneficiarão, mas espero que muitos de vocês estejam lá. Mesmo que vocês sejam estimulados a ponto de tentar, eu diria, refutar o que eu disse a vocês, eu aceitaria esse desafio, pois na tentativa de refutar, sei que se vocês fossem sinceros em sua tentativa, vocês o provariam. Então espero que muitos de vocês venham e tomem essa festa conosco. Estamos aqui na cidade no Ebel por 15 noites, de segunda a sexta, como o Sr. Smith disse a vocês, por 3 semanas consecutivas. Se vocês não podem levar todos, e eu espero que muitos de vocês levem todos, então escolham os títulos que lhes agradam. Amanhã à noite para mim é básico, é a importância de definir um objetivo neste mundo, ter uma meta, pois sem um objetivo você está sem objetivo. E vocês foram avisados no livro, ou eu diria, na Epístola de Tiago que o homem de ânimo dobre é instável em todos os seus caminhos. Que tal homem não pense que receberá alguma coisa do Senhor, pois ele é semelhante à onda que é impelida e lançada pelo vento. Esse homem nunca alcança seu objetivo. Então você deve ter um objetivo, e amanhã à noite mostraremos a você a importância de definir o desejo. Existem certas escolas que ensinam a matar o desejo, nós ensinamos a intensificar o desejo e mostramos a razão para tal ensino, mostramos o que a Bíblia ensina sobre o desejo. E agora chegaremos à ajuda que muitos de vocês pediram hoje. Aqueles que não estavam aqui no domingo, deixem-me lembrá-los de que é uma técnica muito simples. Como eu disse a vocês no domingo, sempre que você exercita sua imaginação, e o faz amorosamente em nome de outro, você está mediando Deus para o homem.
Então nos sentamos em silêncio e simplesmente nos tornamos imitadores de nosso Pai. E Ele chamou o mundo à existência sendo a coisa que Ele chamaria. E então nos sentamos e escutamos como se ouvíssemos alguém nos parabenizando por termos encontrado o que buscamos. Então vamos até o fim do assunto e escutamos como se tivéssemos ouvido, e olhamos como se tivéssemos visto, e tentamos dessa maneira nos sentir bem na situação de nossa prece atendida, e lá esperamos em silêncio por apenas 2 minutos, e então eles abaixarão as luzes para ajudar você. E deixe-me lembrá-lo de que se você quiser limpar sua garganta, por favor, faça isso. Se você quiser mudar sua posição na cadeira, faça isso. Sinta-se como se estivesse sozinho em casa, porque se você não fizer isso e tentar não perturbar o vizinho, você não será capaz de exercitar sua imaginação em nome de ninguém. Então agora eu vou sentar na cadeira e simplesmente ouvir atentamente, como se você tivesse ouvido. Eu vou lhe fazer esta promessa: no dia em que você estiver muito quieto em mente e realmente se tornar atento, você ouvirá como vindo de fora o que você realmente está sussurrando de dentro de si mesmo. Agora, vamos entrar no silêncio. Espero que este conteúdo tenha trazido inspiração e luz ao seu caminho. Comente, curta, compartilhe nossos conteúdos. Se você quiser e sentir no coração, pode tornar-se membro da nossa comunidade. Assim podemos continuar crescendo juntos. Sua participação aqui faz a diferença, e a sua presença é uma bênção para todos nós. Gratidão por cada momento, e que Deus te guie com paz, amor e sabedoria sempre.